Sejam todos muito bem-vindos a mais uma explicação por aqui. Bom, hoje a gente vai colocar aquele nosso chapéu de professor de Direito Constitucional para desmistificar um tema que despenca em provas e exames: o papel da União na navegação aérea. Para quem está dando os primeiros passos no mundo jurídico ou apenas querendo entender como a organização dos nossos céus funciona de verdade, essa nossa análise foi desenhada exatamente com esse objetivo. A ideia é deixar todo o juridiquês de lado e focar no que realmente importa, guiando o raciocínio de um jeito bem claro e direto. Então, bora mergulhar fundo nisso. O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. A gente vai passar por 5 etapas. Primeiro, a regra do espaço aéreo. Depois, o exemplo da nave Brasil. As 3 pegadinhas clássicas para não escorregar. Um resumo esperto com palavras-chave. E, para fechar, um simulado bem rápido. Vamos começar. Ponto número 1. A regra do espaço aéreo. Olha só, a força do texto constitucional é absoluta aqui. A Constituição Federal manda muito bem e é super clara ao afirmar: compete à União explorar os serviços de navegação aérea. E o que a gente precisa extrair daqui? A figura central, o verdadeiro chefe absoluto de todo esse setor é a União. É ela quem organiza, quem regula e quem tem a responsabilidade primária. Não são os estados, não são os municípios. A União é a titular desse serviço gigantesco e super complexo. E para gravar isso de um jeito que não se esquece mais nunca, eu apresento o nosso primeiro mnemônico. UEL. A União explora e legisla. O que isso quer dizer na prática? Significa que a União não apenas explora os serviços de navegação aérea, mas o índice temático da Constituição também aponta que o direito aeronáutico é matéria de competência legislativa exclusiva dela, ou seja, ela opera a máquina e ela mesma escreve as regras do jogo. UEL. Vale muito a pena gravar isso. Agora, deu branco? A sigla UEL escapou da memória na hora da prova? Existe uma versão mais simplificada ainda. Navegação aérea é igual a União manda. Ter essa frase super simples em mente ajuda a eliminar logo de cara um monte de alternativas erradas que tentam colocar prefeitos ou governadores no controle do tráfego aéreo. Lá nos céus, a autoridade é totalmente federal. Mas vem cá, como é que a União faz isso no dia a dia? Aqui a gente tem a hierarquia de como esse serviço é prestado. A União pode simplesmente fazer tudo sozinha, que é o que a gente chama de exploração direta, ali no passo 1. Porém, o Brasil é imenso, né? Então, às vezes, o Estado precisa de parceiros para dar conta de tudo. É exatamente aí que entram os passos 2, 3 e 4. A autorização, a permissão e a concessão. A União continua sendo a dona do serviço, continua sendo a titular, mas ela delega a execução do trabalho para terceiros. O chefe é o mesmo, ele só contratou alguém para botar a mão na massa. E isso nos leva à nossa segunda parte, o exemplo da nave Brasil. Para tirar isso da teoria abstrata e trazer para a vida real, olha essa história. Quando o governo decidiu criar a empresa pública chamada Nave Brasil, precisou justificar a criação dessa estrutura nova. E adivinha? Eles usaram exatamente essa base constitucional que a gente acabou de ver. Afirmaram com todas as letras: os serviços de navegação aérea são de titularidade da União, e adicionaram um detalhe fundamental: esse segmento não se confunde com a infraestrutura aeroportuária. A Nave Brasil foi criada para cuidar da navegação pura, dos radares, do controle de tráfego, separando muito bem isso da administração do prédio do aeroporto em si. É, literalmente, a Constituição ganhando vida na prática. Seguindo em frente, vamos para o ponto 3. As 3 pegadinhas clássicas. É fundamental saber onde os erros costumam acontecer para não escorregar. Ponto 1. Navegação aérea não é a mesma coisa que transporte aéreo. Ponto 2. Não existe competência estadual nem municipal para legislar ou explorar a navegação aérea. E ponto 3, lembrando lá da concessão e da permissão, a delegação do serviço não retira o caráter federal dele de jeito nenhum. Se a União concede um serviço, ele continua sendo um serviço federal, só que prestado por um particular. Uma armadilha muito comum é achar que a concessão transforma o serviço em algo puramente privado, sem nenhum dono público. Passar longe dessa pegadinha é essencial. Para deixar isso bem visual e resolver de vez aquela primeira pegadinha, olha essa comparação direta. De um lado, a navegação aérea. Pensa nas torres de controle, nos radares, naquelas rotas invisíveis no céu e na segurança do espaço aéreo. Isso é a União organizando a casa. Do outro lado, o transporte aéreo. Aí sim, a gente pensa nas companhias aéreas comerciais, no avião físico transportando as pessoas e as malas do ponto A para o ponto B. O edital e a lei tratam essas duas coisas de formas completamente diferentes. Não dá para confundir a rua, que é a navegação, com o carro, que é o transporte. Beleza, agora vamos amarrar tudo isso na parte 4, resumo e palavras-chave.
Essa matriz de revisão aqui é ouro puro para quem resolve questões objetivas. Vamos dar uma passada rápida. Quem é o titular? A União. O que ela faz com esse serviço? Ela explora. E isso pode ser de forma direta ou delegando por via de concessão, por exemplo. Qual é o poder legislativo envolvido? É legislar sobre o direito aeronáutico, lembrando lá daquele nosso mnemônico UEL. E qual é a principal armadilha que tem que ser evitada? Confundir a navegação aérea com a infraestrutura física dos aeroportos ou com o transporte aéreo em si. Tudo organizado de um jeito bem visual e lógico. E se o tempo apertar e for preciso bater o olho numa questão rapidinho, essas são as palavras mágicas que têm que saltar aos olhos. Quando o tema for navegação aérea, a busca tem que ser por união, explorar, concessão e legislar. Se aparecer algo como Estado, município ou privatização absoluta sem controle, o alerta máximo tem que apitar, porque a chance de erro é gigantesca. Para fechar com chave de ouro, vamos para o nosso ponto 5, o simulado de prova. Primeiro desafio, bem direto. A navegação aérea pode ser de competência de um estado ou município? Trazendo para a memória a regra do chefe do céu, a resposta correta é a letra B. Claro que não. Como a gente viu exaustivamente, a titularidade e a competência são sempre exclusivas da União. Essa já é clássica, impossível de errar agora. Vamos para a segunda pergunta. Se a União delega o serviço por concessão, ele deixa de ser federal? Lembrando daquela nossa diferença entre ter a titularidade e apenas executar a tarefa? A resposta correta é a letra B. Não. A União transfere só a execução, mas a titularidade, a fiscalização e a essência inteira do serviço continuam sendo totalmente federais. Delegar não apaga a União de toda essa equação. E a nossa última questão para gabaritar o simulado. O conceito de navegação aérea é idêntico ao de transporte aéreo, trazendo de volta aquela comparação da rua com o carro que a gente acabou de ver? A resposta também é a letra B. Não. Navegação envolve gerir o espaço, operar radares e controlar o tráfego. Transporte é o deslocamento físico, comercial, daquelas mercadorias e passageiros. No direito constitucional, são conceitos bem diferentes. É fascinante observar como o direito constitucional organiza a vida nos bastidores quando a gente quebra os conceitos e entende a lógica, não é mesmo? Para encerrar a nossa explicação de hoje, fica essa provocação aqui. Quanta infraestrutura invisível é necessária apenas para manter os céus seguros? Toda vez que um avião cruzar lá no alto, vale a pena lembrar que tem toda uma malha gigantesca de leis federais, responsabilidades da União e estruturas de controle trabalhando silenciosamente para garantir que aquele voo aconteça tranquilamente. A Constituição realmente está em todo lugar, até mesmo acima das nuvens. Foi excelente compartilhar essa análise estruturada por aqui, mantenho sempre essa curiosidade acesa e a gente se encontra na próxima.